Gravando, senhor presidente. Bom dia. Iniciamos hoje a primeira sessão do biênio 2024-2025 da 5ª Câmara Julgadora. Eu cumprimento aos juízes titulares, a doutora Sulamita, o doutor Luiz. Cumprimento a doutora Flávia, substituta. Agradeço, doutora Flávia, a gentileza de disponibilizar. Hoje o nosso titular, doutor Ramon, não pôde comparecer. Cumprimento a representante fiscal, doutora Aline. Cumprimento também o pessoal do TIT, na pessoa do doutor Jailson, e vamos iniciar a sessão com o primeiro processo aqui, o único da pauta, que é o processo AIN 5011-709, AFR Canelas Distribuidora de Carnes Limitada. Então, aqui, o relator sou eu, e eu vou passar. Não houve pedido de sustentação oral, e eu vou passar aqui a leitura do voto que já estava disponível. Então, iniciando, o AIN trata de duas acusações: deixar de pagar o ICMS apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMS, relativo à diferença ponta de agulha traseiro e dianteiro. Operações estas omitidas ao fisco, recebeu mercadorias sem documentação fiscal, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509 do RICMS 2000. O imposto está sendo cobrado por solidariedade de acordo com o artigo 11, inciso 11 do RICMS 2000. Então, contra a decisão de primeira instância que manteve o AIN, houve interposição do recurso ordinário, e eu inicio, então, agora para a leitura do voto. Iniciando pelo item 10, eu rejeito as preliminares alegadas e justifico. O AIN preenche os requisitos estipulados pelo artigo 142, porque foi realizado com base em procedimento privativamente administrativo, foi verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme presunção estabelecida em lei. Determinou-se a matéria tributável, calculou-se o montante do tributo devido, foi identificado o sujeito passivo e aplicou-se a penalidade cabível, não sendo verificado o suposto vício apontado pelo autuado. Entendo, portanto, que não haver nenhum vício na lavratura do AIN, porque foi lavrado nos casos de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMS 2000, na medida em que referido artigo permite que o fisco apure o movimento real tributável por meio de levantamento em que poderão ser consideradas isolados ou conjuntamente os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas e dos estoques inicial e final, e transcrevo o teor do artigo 509. Também não cabe razão ao recorrente em relação à decadência. A jurisprudência do egrégio TIT é no sentido de que, nos casos de levantamento fiscal, a regra decadencial a ser aplicada é estabelecida no inciso 1 do artigo 173 do CTN, conforme se constata pelo julgamento do processo tal de Câmara Superior, cujo trecho abaixo transcrito toma a liberdade de incorporar em minhas razões de decidir. Então, com base nessa jurisprudência, eu digo no item 14 que o levantamento fiscal relativo ao período de 1 de 1 de 2019 a 31 de 12 de 2019 somente poderia ser efetuado a partir de 2020. Consequentemente, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1 de 1 de 2021, com o término do prazo decadencial em 31 de 12 de 2026. Assim, não há que se falar em decadência com relação ao período de fevereiro a março de 2019, visto que a contagem do prazo decadencial se iniciou em 1 de 1 de 2021, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A autuada foi cientificada da lavratura do AIN em 23 de abril de 2019, isto é, dentro do prazo decadencial.
Eu acho que aqui eu só fiquei com dúvida da lavratura. Acho que é 2023 que foi feito. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei com essa dúvida. Processos. É, a data da lavratura é 25/4/23. Isso, beleza. Deixa eu ver aqui, eu corrigi. Eu não sei, aqui preciso depois entrar no modo de correção para registrar. Então é 24, né? Ou é 23 de abril? 25, certo? A data de lavratura do AIM, né? Isso. Tá. Cientificação 25 de pelo abril. DEC, dia 8. Ah, eu estava com o 25. microfone fechado, não tinha visto isso. 25 de abril de 2023, a data da lavratura. Tem que Isso. abrir a edição do voto para Isso. poder Eu vou fazer. Eu vou terminar aqui, e daí eu já corrijo isso aqui. Também devem ser rejeitadas as alegações de cerceamento de defesa. Como bem apontado pela decisão da primeira instância administrativa, não se justifica o pedido de diligência. O autuado não juntou aos autos nenhum documento que possa comprovar seus argumentos, limitando-se apenas a dizer que restaria demonstrado o erro de direito ao ser realizada a diligência solicitada. No entanto, tal procedimento encontraria respaldo na legislação em vigor, conforme prescrito no artigo 83 do Decreto 54.486 de 2019. No mesmo sentido, o parágrafo 1º do artigo 102 do referido decreto. Em relação ao mérito, também devem ser rejeitadas as seguintes alegações: que o AIN estaria sendo cobrado sem que houvesse clareza sobre quais fatos geradores tributários efetivamente ocorreram. B. O crédito tributário teria sido definido unicamente com base em operações matemáticas, as quais não teriam amparo legal, nem estariam relacionados à existência de fatos geradores tributários. Que os valores de inventário que foram utilizados nos cálculos do fisco não gozam da devida legitimidade, já que não conteriam a assinatura dos principais administradores e contadores da empresa. Que o percentual de perda de produtos estabelecido pelo fisco em 5% não corresponderia à realidade do seu negócio, tendo sido um dos responsáveis pela divergência de valores dos estoques. Verifica-se que as provas juntadas aos autos pelo fisco demonstram que os valores foram extraídos dos registros fiscais dos arquivos magnéticos, entradas e saídas, da autuada, possibilitando que a apuração da movimentação de mercadoria se faça através de simples conta aritmética, onde se constatou que saídas foram superiores a entradas. Nesta apuração fiscal, tal técnica utilizada não é, entretanto, inatacável. Contudo, para desconstituir os resultados atingidos com sua aplicação, caberia à autuada apresentar provas concretas, como as notas fiscais e os registros de apuração e recolhimento do ICMS, em que se baseou o demonstrativo juntado pela sua defesa. Por outro lado, verifica-se que o trabalho do fisco é baseado em registros fiscais elaborados pela própria autuada e, neste levantamento quantitativo de mercadorias, esta técnica fiscal baseia-se em princípios matemáticos, visando a apuração da movimentação de mercadorias ocorridas no estabelecimento. O fisco aplicou às operações do autuado a seguinte lógica contábil: estoque final é igual a estoque inicial mais entradas menos saídas, onde, em seguida, comparou o valor do estoque esperado, estoque teórico, com aquele que foi apresentado pela empresa em seu livro de inventário. Assim, foi possível apurar as inconsistências que deram origem ao AIM. Os resultados encontrados pelo fisco constam nos demonstrativos 1 a 3 do AIM folhas tais. Para o ano de 2019, foi constatada a ocorrência de saídas omitidas do fisco, de modo que o ICMS sobre tais saídas foi exigido no âmbito do item 1.1. Para o ano de 2020, foi constatada a ocorrência de entradas sem nota fiscal,
de modo que o ICMS sobre essas operações foi exigido da recorrente por solidariedade tributária a teor do artigo 11, inciso 11 do RICNIS. Tais débitos estão sendo cobrados no âmbito do item 2.2 do AIM. O trabalho não merece reparos, pois, tratando-se de levantamento fiscal, onde não se visualiza o fato gerador em concreto, o artigo 509 do RICNIS é permitido que a autoridade fiscal apure o movimento real tributável do contribuinte em determinado período, e é exatamente o que acontece no caso vertente, onde apurou-se a matéria tributável, omissão de receitas, com base nos livros e documentos do próprio contribuinte, calculando-se o tributo devido com a consequente aplicação da penalidade cabível, conforme a legislação vigente à época dos fatos. Sem razão a recorrente quando alega que os valores de inventário que foram utilizados nos cálculos do fisco não gozariam da devida legitimidade, pois não conteriam a assinatura dos principais administradores e contadores da empresa, porque o valor dos estoques da empresa foi apurado com base nos seus livros de registro de estoques, os quais foram entregues por ela mesma ao fisco, sendo parte integrante da sua escrituração fiscal digital. Também não assiste a recorrente quando alega que o percentual de perda de produtos estabelecido pelo fisco em 5% não corresponderia à realidade de seu negócio, tendo em vista que não apresentou provas no sentido de demonstrar valor diverso. O arbitramento é permitido pela legislação tributária, uma vez que o contribuinte cometeu irregularidades nos registros fiscais. Não houve correção ou reparos e também não trouxe qualquer prova ou elemento para contrariar a apuração do crédito tributário pela autoridade lançadora. Também sujeito à alegação da recorrente quando afirma, também rejeito a alegação da recorrente quando afirma que a alíquota aplicada estaria incorreta, na medida em que as mercadorias transacionadas pela empresa seriam carne bovina, as quais estariam sujeitas às alíquotas inferiores de 12%, nos termos do artigo 74 do anexo 2 do RICNIS. A jurisprudência deste TIT é no sentido de se considerar correta a aplicação da alíquota de 18% nos casos de levantamento fiscal, conforme trecho a seguir transcrito do acórdão tal da Câmara Superior, cujos fundamentos tomo a liberdade de incorporar ao meu voto como razões de decidir. Então, aqui eu transcrevo o trecho da decisão, né, na linha da jurisprudência do TIT. Aí eu rejeito a alegação de que a aplicação dos juros de mora para a atualização da multa seria indevida, porque a questão já está pacificada no egrégio TIT pela edição da súmula 13. Então, aqui também precisa de corrigir, de 2018. Finalmente, deve também ser rejeitada a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e desproporcional e, por esse motivo, deveria ser cancelada. A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. No âmbito do TIT, não é possível a discussão sobre a constitucionalidade da lei em abstrato, conforme dispõe o artigo 28 da Lei do Contencioso Paulista. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei Estadual 16.497 de 2017, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que, respeitosamente, apresento aos meus pares, e com isso está proferido o voto, então estamos em discussão. Eu vou, enquanto vocês pensam se querem fazer um comentário, eu vou editar aqui esse voto para corrigir. Deixe-me ver. Gravação, devolver, acesso ao processo. Aqui é uma visão diferente de quando a gente está com o juiz. Aqui eu preciso ver onde que eu consigo editar. Ô, Jailson. Acesso ao processo, iniciar debates, devolver para a conta. Jailson. Eu edito aqui.
Eu acho que primeiro precisa iniciar os debates, não? Ou Não, o registrar problema é o que quando voto e inicia depois pedir quando inicia o abertura debate, de... já supõe-se que o voto está disponível, já está para... Não, sim, mas depois você pode abrir para edição de novo. Ó, a gente faz Será que é isso só assim? normalmente. Deixa eu só dar mais uma... Tá. Aqui ele fala acesso, deixa eu ver. Isso aqui. Eu acho que é o único... eu não realmente... Deixa eu ver, disponível, deixa eu ver se aqui... Disponível, deixa eu ver se aqui eu consigo alterar. Eu sei que depois que registra o voto, pode também editar novamente. Eu acho que precisa registrar para conseguir Sei. editar. Deixa eu me ver só. É que não aparece o botão de registrar, né? É isso que eu estou estranhando. É que eu acho que você só registra depois de abrir os debates, não? Olha, normalmente não é assim, mas tudo bem. Vamos ver. Eu acho que é o único botão mesmo que... Não estou vendo outro, tá? Vamos lá. Vou iniciar a fase de debates? Ok. Vamos ver aqui. Tá, tudo bem. Aí ele fala abriu. aguardando o registro do voto do relator. Isso, beleza. Tá, agora realmente é isso. O voto está registrado. Em discussão? Doutor Marcos, Pois não. a única, só um comentário sem alterar nada do texto, é que ainda que aplicasse o artigo 150 na questão da decadência, tem menos de 5 anos, né? Acho que o recorrente errou na conta e ele partiu 2019 como se fosse o primeiro ano da decadência. Se a decadência, se o FAS gerador é de 2019, ainda que se aplicasse o 150, você só teria decadência a partir de janeiro de 24. E a autuação foi em abril de 23. Então, você percebe que a recorrente fez um erro matemático, já colocando no dia 25/4 de 19, como se fosse o primeiro ano da decadência. Só que o primeiro ano só acontece em 2020, né? Então, é até contraditório o pedido dele, que ainda que se desse, não estaria decaído do mesmo jeito, né? Então, ele tenta abrir uma discussão entre a 173 e o 150, mas as duas não seriam atingidas por decadência. Uhum. Né? Sim, perfeita a colocação. É que eu aproveitei a discussão, né, para colocar a jurisprudência do Tite, né? Porque, tipo assim, ó, mesmo que tivesse pelo 173 uma decadência, a forma de contar é diferente, tá? Então, pela forma de contar, assim, não tem nenhuma discussão. Qualquer regra que se aplicasse, né? Qualquer argumento que ele trouxesse, mas foi boa a sua observação. Acho que Não, poderia é que eu achei seria curioso importante ter colocado isso também. ele pedir algo que simplesmente confirma a legitimidade do lançamento. Uhum. Eu queria também só fazer um comentário também em relação ao prazo decadencial que consta no voto, porque está escrito que o lançamento poderia ser efetuado a partir de 2020, então o início do
do prazo decadencial conforme o 173 iniciaria em 2021, com término em 2026. O término para a constituição do crédito tributário não seria em 31/12/2025, e a partir de 1 de 2026 Tá não certo. poderia mais. Tá certo, 25. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu... Está no item 14. 25, tá certo. Que é primeiro de 21, né? Tá certo. Isso. Agora, eu só preciso ver como é que eu altero. Tenho que gravar, habilitar a edição. Tá, já estou vendo aqui. Habilitei, tal, editar relato. Item 14. Pronto, corrigido. Mais algum ponto? Não. Bom, então, sendo assim, eu vou encerrar os debates. Deixa eu ver aqui. Encerrar os debates. Verificar quórum. Flávia? Não está aparecendo para mim. Para mim também não. Aqui aparece juízes confirmados, juízes não confirmados. A Sulamita já confirmou. E para você, para o Luiz e para a Flávia, não aparece? Não. Parece só a opção de desconectar da sessão e não aparece a confirmação. Subindo um pouquinho a tela de novo. Sobe e volta, porque às vezes ele atualiza. Já atualizei. Deixa eu sair e entrar de novo. Para mim aparece só desconectar da sessão e despacho da sessão. Isso. Na tela do AIM mesmo, do voto. Ah, pronto. Verdade. Na tela Qual do que era o próprio problema, AIM. Flávio? Não, precisava clicar no AIM. É. Foi o recesso. Eu já Tá, esqueci. tudo bem. Tá todo mundo enferrujado. Beleza. Eu tenho que confirmar a presença aqui no início da votação, é isso? Já está confirmado. Isso. Você tem que... confirmar a presença. Na realidade, é confirmar a presença para a votação, né? Tá. Você confirma a presença na sessão, bem no comecinho. E agora, cada processo tem que ser confirmado a presença na votação. Isso. Tá. Ótimo. Agora sim, agora eu coloco iniciar votação, e aí todo mundo deve, então, estamos agora em processo de votação. Doutor Luiz? Deixa eu entender agora só onde eu coloco. Aí tem a votação, aí clica no nome e grava, é isso? Não, aí você tem que clicar no... A gente está acompanhando, está todo mundo acompanhando o voto do Isso. relator. Aí você clica no voto do relator e confirma. Então, clica, gravar, é isso? Isso, gravar. Isso. Isso, deu certo.
Perfeito. Agora eu vou encerrar a votação. Vamos ver aqui como é que... Então, encerrada a votação, eu vou anunciar o resultado, que é de que o recurso ordinário foi conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. E esse é o único voto da sessão de hoje. Foi bom que deu para a gente refrescar, né? Depois de umas férias. E aí eu vou agora encerrar a sessão. Só um minutinho, se eu preciso ver se ele vai me perguntar mais alguma coisa. Aí eu preciso primeiro encerrar o julgamento. Certo? Muito bem, aí eu vou voltar. Agora ele tem que me desconectar, despacho da sessão, encerrar a sessão de julgamento. Deu certo. Já Então, apareceu deu aqui a tudo ata. certo, fiquei aliviado. Primeira sessão cumprida. Agradeço imensamente a presença de vocês. Só, então, confirmando a sessão do dia 22 de fevereiro de 2024 está, então, oficialmente encerrada e nos vemos na próxima semana. Até logo.